Essa sobre mais uma derrota nos tribunais de justiça do estado de Pernambuco, sofrida pelo senhor Ailton José Alves e evidentemente a igreja. Olha, irmão. Meus irmãos, e lá vamos nós. Meus irmãos, deixa eu trazer um negócio aqui pra vocês. Pastor Ailton José Alves foi condenado de novo, viu? Foi condenado de novo. Que situação. Olhe, é inacreditável. Eu tô indo aqui dar o grau na minha cadeira de roda. Eu vou contar aqui pra vocês o que aconteceu. Tô indo aqui, eu peguei a cadeira de roda, fui dar uma volta na cadeira de roda. Quando eu vi a cadeira de roda emperrando, eu digo, meu Deus, o que é isso? Então eu já vi lá o que era, né? Parece que é o rolamento, né? Aí eu vou vir numa loja aqui, vou mandar trocar o rolamento dela, botar uns pneus novos aqui, dar uma geral, né? Que é minhas pernas, né, irmão? Veja só, eu tava vendo aí, foi publicado aqui, aí no YouTube aí, eu até vi Pedrosa comentando, um abençoado postou que os irmãos foram condenados, Emanuel Alexandre, o irmão Giovanni, o doutor Luiz Miguel, e tava lá também o presbítero Giovanni Cardoso, né, o irmão Josué, foram condenados. Você vê como essa turma trabalha debaixo da mentira, né, meu irmão? Entendeu? Debaixo da mentira, né? Debaixo da mentira, né? Eu passei uns tempos aqui sem falar de Ailton aqui, a turma já tava pensando que eu me vendi, porque o povo aqui é assim, né? Não é? Então, tem muitas pessoas aqui que é assim, não tô falando nem dos meus seguidores aqui, dos meus inscritos não, mas tem muitos aqui que é assim, né, que não gosta da gente, né? Aí qualquer coisinha, eles, não sei, que ele julga a gente pelo que os pastores deles são, não sei, né? Eu não sei, para defender falsos profetas a turma faz de tudo, entendeu? Aí o cara mente na cara dura mesmo, que os irmãos foram condenados, foram isso, aquilo outro, para intimidar os irmãozinhos, para ficar com medo, né? Entendeu? O que é que adianta você ter vários advogados, um escritório da advocacia que você gasta 500 mil, 600 mil com esse escritório, e se você não tá com a verdade, não tem Deus? Não adianta nada não. Aí chega o doutor Luiz Miguel com a sua humildade, dentro da verdade, e mostra tudo, as provas tudo em pronto. Perdeu mais uma. Vou deixar o vídeo para vocês aí do irmão Josué Augusto explicando o que aconteceu, viu? Eu vou explicar aí, mostrar aí tudo aí pra vocês. Olha, é inacreditável. Aí vem o mentiroso dizendo que os irmãos foram condenados, né, meu irmão? Que nem disseram comigo também aí. Olha, tá vendo aí, tá com medo de aí porque ele foi condenado, ó. Tá proibido, tá isso, aquilo. Todo meu irmãozinho, ninguém tem medo de falso profeta aqui, rapaz. Não tem medo de ninguém, meu irmão. Tu acha que eu tivesse medo de coisa, eu ia botar minha cara aqui no YouTube? Ia botar minha cara aí pra fazer o vídeo. Oxi. Aí temer a Deus, meu irmão. Temer a Deus não é um homem, não. Processar uma coisa, ganhar outra. Ninguém tem medo de processo, rapaz. Processar é uma coisa, ganhar outra. Entendeu? Se eu tiver errado, eu dou um passo atrás. Se eu tiver errado, eu dou um passo atrás. Mas se eu tiver falando a verdade, oxi, pode mandar processo de bolo aqui pra minha casa aqui. Oxi, eu quero saber. Deus vai me dar derrota no processo que eu tô falando a verdade? E eu sei o limite da liberdade de expressão, sei até onde eu posso ir. Eu só falo aquilo que eu posso provar, meu irmão. Tem coisa que mesmo eu conseguindo provar, eu não falo. Porque senão eu vou cometer crime. Entendeu? Presta atenção aí, meu irmão, no vídeo do irmão Josué Augusto aí. Olha, é inacreditável. O cara não ganha uma. Também, né, irmão? Só na mentira. Vai ganhar como? Eita, meu Deus. Trago para vocês aqui três notícias, e a primeira versa sobre mais uma derrota nos tribunais de justiça do estado de Pernambuco, sofrida pelo senhor Ailton José Alves e evidentemente a igreja. Olha, irmãos, em agosto do ano passado, Ailton José Alves, obviamente, levou a igreja a ser condenada. E eu vou ler aqui, tá? Parte da sentença, para que você se situe. Eu até já publiquei aqui, tá? Mas esse cidadão, ele não vê que ele está lutando contra Deus. Não é contra o doutor Luiz Miguel, não é contra Josué Augusto, não é contra Giovanni Cardoso, não é contra nenhum de nós. Ele está lutando contra Deus. Vale a pena dizer que desde 2019
quando esse cidadão resolveu processar os irmãos, gastando horrores de dinheiro, não dele, da igreja. De lá para cá são processos cíveis, criminais, e ele perde, recorre, perde, e quando há uma apelação, se paga as despesas processuais no tribunal e também paga rios de dinheiro ao poderosíssimo escritório de advocacia, que ele contrata dois escritórios para poder ver se o livra de tantos desvios de conduta e, consequentemente, das consequências das atitudes arbitrárias, ditatoriais, exploratórias e até crimes. Então, você paga dízimos para que ele pague 2 escritórios caríssimos de advocacia para continuar errando, mentindo, oprimindo, explorando, cerceando direitos individuais e coletivos. E as pessoas estão... Olha, irmãos, são muitos processos. E agora eu vou ler esse aqui, porque trata-se de um processo que ele perdeu, porque primeiro mentiu, acusou o pastor, acusou, e não foi o primeiro pastor, de ter desviado dinheiro da igreja. Vejam só a audácia, a petulância, a arrogância. Então, acusou, mas sem provas, começou a descontar mensalmente na prebenda do pastor os valores que ele achou que o pastor tinha desviado. Irmão, espera aí, quem disso cuida, disso usa. Uma outra coisa, esse mesmo pastor, e não foi o primeiro, foi autorizado a alugar um imóvel aqui em Santa Cruz de Capibaribe. Alugou sob a promessa da igreja pagar, e a igreja nunca pagou, apesar de reiteradas comunicações, pedidos, e ele simplesmente ignorando. É assim que ele trata os obreiros. E vocês ainda dizerem que esse homem é o anjo da igreja? Olha, eu vou dar a última notícia, vai ser muito importante, tá? Então, eu vou ler aqui para vocês, para que haja um entendimento do que eu publiquei, do que o pastor pediu, e que agora ele recorre, apela para o tribunal e perde também. E quando, é bom que se diga, quando sai a decisão de primeira instância, sai o valor, e a partir daquela data, que ele recorra ou não, é contado juros e correções monetárias, mas ele não está nem aí, irmãos. Quem paga? Você. Então veja só, Joel José de Souza, devidamente qualificado, ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido indenizatório por danos morais, em face de Convenção das Assembleias de Deus no estado de Pernambuco, e Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, e Ailton José Alves, conforme petição inicial, o número da petição. Alegou o autor, pastor, em síntese, que exerceu atividade ministerial por mais de 30 anos, assumindo em 2013 a gestão da filial Santa Cruz de Capibaribe. Em abril de 2015, com aprovação da diretoria, firmou o contrato de locação no valor de R$ 400 para a casa pastoral, arcando com os pagamentos do próprio bolso. Durante o período, enviou diversos e-mails solicitando ressarcimento. Foi acusado injustamente de desvio de recursos pelo pastor presidente Ailton José Alves. Preste bem atenção, eu vou repetir esta linha aqui. Além dele não receber os aluguéis, foi acusado, irmãos, que homem para gostar de dinheiro, irmãos. Irmãos, o que é? Que dano terrível esse homem tem causado a essa igreja. Ele não confia em nenhum pastor, em nenhum obreiro. O único que ele confia é o filho dele, está mais do que provado. Então eu vou repetir, foi acusado injustamente de desvio de recursos pelo pastor presidente. Minha mãe dizia, quem disso cuida, disso usa. Ailton José Alves, sofrendo descontos indevidos de R$ 9.180 em seus contra-cheques. Requereu o ressarcimento de 33 mil, referente aos aluguéis. A devolução de R$ 9.180 dos descontos e indenização por danos morais de R$ 20 mil. Sabe quanto o pastor estava pedindo? 53 mais 10, 63 mil. Lá embaixo, o juiz atendeu plenamente o pedido do pastor e condenou esses três, Ailton José Alves, a Convenção e a Igreja Evangélica Assembleia de Deus,
a pagar mais de 40 mil reais, fora os honorários advocatícios. Esse valor fora os honorários advocatíssimos, é claro, do escritório do Dr. Luiz Miguel, e fora os honorários que ele tem que pagar ao escritório que ele contrata. Tudo com o seu dinheiro. Então, ele não satisfeito, olha, irmãos, sabe por quê? Porque ele é intransigente, ele é desobediente, ele é beligerante, ele não atende às demandas do povo, e quando o povo reclama na justiça, ele se insubordina, ele não aceita as decisões judiciais, daí apela para que haja uma nulidade, uma reforma de uma decisão judicial. E quando chega no tribunal em segunda instância, os desembargadores, por unanimidade, mantêm a condenação. E tem processos que até ele aumenta a pena. Irmãos, espera aí, irmãos. Um homem que é presidente da Igreja Evangélica da Assembleia de Deus. Então, agora saiu, olha só, mais uma condenação, ou seja, manutenção da condenação. O dinheiro que ele usa para pagar esse caríssimo escritório de advocacia, mais todos os valores corrigidos de setembro, agosto do ano passado até agora, até o dia efetivamente que ele pagar, quem paga todos esses valores é você, dizimista. E você sabe se o seu dinheiro é suficiente para você pagar suas contas, atender as necessidades básicas de sua família, tá certo? Então foi condenado, mais uma vez, condenado. Pague-se, ou seja, se enquadre na lei, se enquadre no estatuto, se enquadre nos preceitos bíblicos, porque os juízes estão fazendo aquilo que deveria ser feito pela comissão de ética, pelos pastores auxiliares, mas esses daí, infelizmente, não têm compromisso nem com a verdade, nem com o estatuto e nem com a palavra de Deus. São homens frouxos, medrosos, que se submetem subservientemente a Ailton José Alves, porque, conforme ele já disse, sou eu quem pago os vossos salários e vocês devem a minha obediência. Tá? Essa é a primeira notícia. A segunda notícia é que dia 18 de dezembro do ano passado, 2025, ele foi novamente condenado por ofender a honra, a dignidade minha e de Emanuel Alexandre. Eu noticiei aqui, condenado a pagar 10 mil reais por danos morais a nós. Hoje são 30 de janeiro. A sentença saiu 18 de dezembro de 2025. Ele não atende, ele não obedece aos mandados, às sentenças judiciais. Ele quer se sobrepor acima da lei, acima das normas, dos preceitos da lei e recorre, apela para o tribunal dos desembargadores. E quando chega lá, vai sair a confirmação, com certeza. E aí você vai pagar mais honorários advocatícios, mais o escritório de advocacia, mais juros e correção monetária e mais as despesas de apelação. Então, deixa eu repetir, a segunda notícia é que, uma vez condenado, está lá a prova que ele abusou do direito de pedir, quer cercear as pessoas, quer fazer calar através da justiça para continuar errando, mentindo e praticando toda sorte de desvio de conduta. E quando a justiça enquadra-o na lei, ele não se satisfaz e recorre para a segunda instância. Essa é a segunda notícia. A terceira notícia que eu quero dar a você é que às vezes as coisas acontecem para que você conheça o caminho que você está andando, para que você conheça as pessoas que estão ao seu lado, para que você tenha uma real noção dos seus próprios objetivos. O que é que eu estou fazendo aqui? Para onde é que eu quero ir? E, conforme as coisas vão se desenrolando, a gente vai percebendo pelo fruto, pelas declarações, pelos propósitos, que existe uma multidão de gente dentro dessa igreja, irmãos. A coisa é muito séria. Cegas. Por quê? Esse homem praticando toda sorte de ilicitude e as pessoas ainda soltam fogos, gritam euforicamente, nosso pastor, a minha igreja. Desde quando você morreu pela igreja? Eu vou depois, eu não quero aqui dar notícia plena, mas eu quero dizer para vocês o seguinte. Está circulando aí um pôster, uma publicação, tá? E que fala de um processo, de uma condenação. Essa história é muito longa, não começou agora, começou em 2021,
tá certo? Não há razão, não há motivo nenhum para que eles tenham publicado isso aí. Eu já sabia dessa decisão, nós já sabíamos, o doutor Luiz Miguel me falou em dezembro, mas ele fez várias ressalvas, de tal sorte que é uma decisão judicial, mas é provisória e totalmente passível de contestação. O escritório de advocacia do Dr. Miguel já elaborou embargos de declaração, porque há o que se questionar. E as pessoas estão soltando fogos. Ah, Josué foi condenado. Ah, fulana foi condenado. Os sambalates vão se converter. É por isso que os céus estão fechados para a oração de vocês. Vocês são idólatras. Vocês não honram a palavra de Deus. Vocês não andam na verdade. Está aí o homem, a viúva depredada, com toda todo requinte de violência, de vingança, lá no Engenho Jussara. Foi a audiência agora, dia 27. Quantos se solidarizaram com aquela irmã? Vai sair com certeza mais uma condenação. Porque se esse homem, se esses causadores daquele prejuízo não forem condenados, a justiça não é justiça. Então aguardem, será mais uma condenação. Então, esse pôster que está sendo circulado aí por eles, e que todos estão replicando, pessoas que já me ligaram de Mato Grosso, de São Paulo, de todo o estado de Pernambuco, porque o mau cheiro dessa administração tem chegado longe, até do exterior. As pessoas estão preocupadas e querendo saber. A resposta que eu quero lhe dar é o seguinte: nós temos um escritório de advocacia competentíssimo. Além de ser competentes, são homens tementes a Deus. E para fazer valer o direito, eles não lançam mão da mentira, não lançam mão da ofensa, não lançam mão de calúnia, compreenderam, irmãos? E nem lançam mão de artifícios para levar magistrados ao engano. São homens que andam no rigor da lei e no rigor da palavra de Deus. Então, esse pôster que está circulado aí, o que eu posso adiantar é o seguinte: essa história é longa, nós sabíamos disso desde dezembro, mas eu não quero adiantar nada. Aguardem o desfecho final. E aí, nós queremos ver esses que estão... Jesus, Deus, baixou os céus, mandou arcanjos, querubins e serafins para dar resposta às nossas orações. Aguardem, mas o conselho que eu dou a vocês: se humilhem, se convertam, vão buscar a presença de Deus em sinceridade e santidade, porque Deus é longânimo e pode tranquilamente revelar a vocês da coragem que falta a vocês para que vocês voltem ao caminho que há muito foi desviado pelo seu gestor presidente, por sua esposa, por seu filho, sua família, e vocês estão seguindo-os pensando que vão aportar nos céus. Mas nesse caminho, lá, todos esses jamais chegarão.